Jesus, visionário ou mentalmente perturbado? Será que um homem mentalmente são se declararia o Filho de Deus? Pode alguém que afirma ser um com o Criador do Universo estar livre de delírios de grandeza ou de megalomania? O que dirias se uma pessoa nos dias de hoje se dissesse ser o Salvador do mundo? Aclamá-lo-íamos como divino ou internaríamos essa pessoa num hospital psiquiátrico? Jesus é uma figura venerada como Deus há séculos. Mas já paraste para refletir sobre as palavras e ações de Jesus sob a luz da análise da psicologia e da psiquiatria moderna? Muitas das afirmações de Jesus, se proferidas nos dias de hoje, levantariam sérias preocupações sobre a sanidade mental de Jesus. Vamos abordar de forma contundente e objetiva essa questão, analisando o comportamento de Jesus na Bíblia cristã à luz da psiquiatria e da psicologia moderna. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Se essa ideia te provoca curiosidade, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma análise polêmica e deixar um comentário como suas primeiras impressões. Agora prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você vê esta figura histórica e tão reverenciada, Jesus. Megalomania, um complexo de grandeza. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Já imaginaste alguém dizer que é um com Deus? Não estaríamos aqui diante de um claro exemplo de megalomania? Megalomania é um distúrbio psicológico no qual o indivíduo acredita que tem poder e relevância superior aos demais. Em Mateus, capítulo 28, versículo 10, Jesus declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Um homem que se proclama com todo o poder do universo, controlando tudo e todos, não estaria exibindo delírios de grandeza? Se alguém hoje, no século XXI, fizesse esse tipo de afirmação, a sociedade o aclamaria como um messias ou o diagnosticaria como um transtorno psicológico grave? Sem dúvidas, Jesus era um megalomaníaco a todos os níveis. Esquizofrenia, vozes, visões e conexão com o sobrenatural. Jesus frequentemente mencionava ouvir a voz de Deus, como em João capítulo 12, versículo 28 a 30, quando uma voz supostamente vinda do céu responde a Jesus. Agora eu pergunto, se ouvíssemos alguém hoje declarar que ouve vozes do céu, o que diríamos? Na psiquiatria, uma pessoa que ouve vozes, especialmente divinas, seria classificada como portadora de esquizofrenia, um transtorno marcado por alucinações auditivas e visuais. Em Mateus capítulo 4, Jesus relata que foi tentado pessoalmente pelo diabo no deserto. Mais uma vez, como reagiríamos se alguém afirmasse ter uma conversa direta com Satanás? Certamente, essas declarações não passariam despercebidas por profissionais da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Essas afirmações de Jesus não deixam dúvidas. À luz da psiquiatria, Jesus era um esquizofrênico a todos os níveis. Distúrbios de personalidade narcisista, o culto à própria imagem. Jesus não só se declarou o Messias, como exigiu a adoração exclusiva. Em João, capítulo 14, verso 6, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não soa como um clássico caso de narcisismo? Pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm uma visão inflada de si mesmas, acreditando que são as únicas e insubstituíveis. Jesus acreditava que apenas através dele alguém poderia ser salvo.
uma característica bastante típica de uma personalidade grandiosa e narcísica. Essas declarações não deixam dúvidas. Jesus também era um narcisista a todos os níveis. Paranoias, perseguição imaginária e o fim do mundo. Jesus frequentemente falava de perseguição, afirmando em João capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. Este tipo de declaração revela um pensamento paranoico. Jesus acreditava estar constantemente sob ataque e ódio universal, o que nos leva a perguntar: isso é uma mentalidade realista ou uma manifestação de paranoia? Jesus também anunciava o fim do mundo. Em Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, ele descreve guerras, fomes, catástrofes como sinais do apocalipse iminente. Tais visões apocalípticas são comuns em indivíduos com distúrbios mentais, particularmente os que sofrem de esquizofrenia e paranoia. Claro que estas visões de fim dos tempos eram sintomas claros de uma mente perturbada. Sem dúvida, Jesus era um paranoico a todos os níveis. Mitomania, a mentira sobre sua segunda volta, uma promessa não cumprida e o absurdo científico das estrelas caindo do céu. Um dos exemplos mais claros que levantam dúvidas sobre a sanidade mental de Jesus está em suas próprias promessas. Em Mateus capítulo 16, verso 28, ele declara: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus garantiu que sua segunda vinda aconteceria ainda naquela geração, no primeiro século. No entanto, 2 milênios se passaram e nada aconteceu. Essa promessa não cumprida é um forte indício de delírio megalomaníaco, onde ele acreditava ser capaz de controlar os eventos apocalípticos. Mas é claro, não conseguiu e não tinha como, é claro. Se alguém hoje fizesse essa mesma promessa e falhasse, não seria considerado um mentiroso ou alguém profundamente iludido sobre sua capacidade? Agora, além de suas promessas frustradas, há um absurdo científico muito sério nas palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 24, verso 29, ele afirma: as estrelas cairão do céu, os poderes dos céus serão abalados. Para quem não sabe, o Sol também é uma estrela e não é nem uma das maiores que existem. O Sol é considerado uma estrela de tamanho médio. No entanto, seu diâmetro é 109 vezes maior que a Terra e sua massa é 330 mil vezes maior que a Terra. Existem ainda estrelas muito maiores que o Sol, como a Betelgeuse, por exemplo, ou Antares, que são supergigantes vermelhas. Por exemplo, a Betelgeuse é cerca de 700 vezes maior que o Sol em diâmetro. Isso significa que estrelas podem ser incrivelmente grandes, bem maiores do que qualquer ser humano da época de Jesus poderia imaginar. As estrelas que vemos de noite parecem pequenas devido à grande distância entre elas e a Terra. Elas estão a muitos, mas a muitos anos-luz da Terra. Só para ter uma ideia, um ano-luz é igual a 9,46 trilhões de quilômetros, sendo que a estrela mais distante da Terra, a Earendel, está a 28 bilhões de anos-luz. Multiplicando isso por 9,46 trilhões de quilômetros, dá 264 sextilhões de quilômetros de distância da Terra. Até mesmo a estrela mais próxima da Terra, além do Sol, é claro, a estrela próxima a Centauri, está a cerca de 4,24 anos-luz de distância da Terra, que é multiplicado por 9,46 trilhões de quilômetros, que é um ano-luz, dá aproximadamente 40 trilhões de quilômetros de distância da Terra. A luz das estrelas viaja bilhões de quilômetros para chegar até nós. E é por causa disso que as estrelas parecem pequenos pontos de luz brilhantes. Então, as estrelas não são pequenas por natureza.
apenas estão muito, mas muito distantes. E é essa a razão que parece que são pequenos pontos. Só o Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, está a uma distância de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. E conforme já disse, o Sol é 109 vezes maior que a Terra em diâmetro e cerca de 330 mil vezes mais massivo. Tendo dito isto, vamos analisar o absurdo que Jesus disse. A imensa gravidade do Sol começaria a atrair a Terra de longe, desestabilizando a sua órbita, gerando um calor tão intenso que os oceanos evaporariam, a atmosfera pegaria fogo imediatamente, muito antes da colisão. As radiações mortais eliminariam toda forma de vida na Terra. E a Terra seria incinerada, isto é, derretida muito antes de qualquer colisão direta. Isto significa que não teria nenhum homem para testemunhar tal facto, tal fenômeno, não teria nenhum homem. Jesus, porém, parece ter acreditado que as estrelas eram pequenas luzes no céu, talvez do tamanho de figos, que poderiam simplesmente cair no chão. Isso demonstra uma completa ignorância científica. Se ele soubesse que as estrelas são gigantescos corpos celestes, milhões de vezes maiores que a Terra, jamais teria feito tal afirmação. Como podemos confiar na sabedoria ou sanidade mental de alguém que claramente não entendia nada sobre a escala do universo? Hoje, se alguém dissesse que as estrelas, corpos celestes tão grandes que desafiam a compreensão humana, poderiam cair sobre a Terra, seria ridicularizado e desacreditado imediatamente. Por que então as palavras de Jesus são isentas de questionamento? O que ele disse sobre as estrelas cair revela uma visão distorcida e simplista do universo, algo que hoje consideramos um absurdo a todos os níveis. Jesus estava falando de fenômenos astronômicos sem ter a mínima noção do que realmente são as estrelas, sugerindo que ele via o cosmos através de uma mentalidade pré-científica e mitológica. Jesus era um mentiroso compulsivo, também conhecido como mitomaníaco ou pseudológico fantástico. Um transtorno psicológico que caracteriza uma pessoa que mente compulsivamente, criando mentiras fantasiosas. Ao contrário das mentiras oportunistas ou as mentiras normais, o mitômano ou mitomaníaco cria histórias elaboradas, misturar factos e ficção, a ponto de eventualmente acreditar em suas próprias mentiras. Por isso, é uma doença, é um transtorno psicológico. Rejeição de sua família. O que pensavam os mais próximos de Jesus? A Bíblia também nos dá pistas sobre o que as pessoas ao redor de Jesus pensavam sobre ele. Em Marcos, capítulo 3, versículo 21, lemos que os próprios familiares de Jesus diziam que ele estava fora de si. Se aqueles que o conheciam de perto acreditavam que ele tinha perdido a razão, o que isso nos diz sobre a sua saúde mental? Será que sua própria família via sinais de distúrbios psicológicos que os seguidores mais distantes não conseguiam perceber? Este relato bíblico é uma evidência poderosa de que até mesmo os seus parentes viam em Jesus sinais de instabilidade mental. Não seria então prudente considerar a possibilidade de que suas alegações de divindade, seus discursos grandiosos e suas visões de perseguição fossem sintomas de um transtorno psicológico grave? Transtorno de personalidade narcisista. Outro comportamento perturbador de Jesus é a sua promoção da divisão e da violência. Em Mateus capítulo 10, versos 34 a 36, Jesus declara: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e os inimigos do homem serão os da própria casa. Que tipo de líder espiritual incentiva a divisão entre a família? Que tipo de salvador proclama que o conflito será inevitável, até mesmo entre os mais próximos? Alguém com uma mentalidade sã faria isso? Ou seria este mais um sintoma de uma mente desequilibrada que vê a destruição das relações familiares como um objetivo?
Imagina um líder religioso de hoje pregando que veio para separar famílias, para colocar pais contra filhos. Não o chamaríamos de perturbado? É isso que Jesus faz quando proclama que sua vinda traria espada em vez de paz. O príncipe da paz torna-se nesse momento o mensageiro da confusão e do conflito. A psicologia e a psiquiatria denominam esse comportamento como transtorno de personalidade narcisística. A declaração de Jesus pode sugerir traços de narcisismo, onde ele coloca a sua missão e sua importância acima dos laços familiares. Indivíduos com esse transtorno muitas das vezes têm uma necessidade intensa de validação e podem desconsiderar as necessidades e sentimentos dos outros em favor das suas próprias ambições e objetivos. Jesus também faz exigências que para os padrões modernos seriam consideradas extremamente perturbadoras. Em Lucas, capítulo 14, verso 26, ele diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e mãe, e mulher, e filho, e irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como podemos interpretar essa afirmação? Pedir que alguém odeie seus próprios familiares em nome de uma fé não seria um sinal claro de manipulação emocional e mental? Como é que um líder espiritual pede algo tão radical? Isso não se assemelha mais ao comportamento de uma seita destrutiva, onde o líder exige que seus seguidores rompam todos os laços com seus entes queridos para seguir cegamente suas ordens? Este tipo de pedido não é apenas cruel, é psicologicamente abusivo. Quantas pessoas, na tentativa de seguir essa orientação, se afastaram de suas famílias, se isolaram e caíram em um ciclo de devoção cega a uma figura que claramente exibe traços de manipulação mental? Raiva e violência inesperada, a expulsão dos vendedores do templo. Um dos episódios mais notórios da vida de Jesus, que levanta questões sobre o seu comportamento, é quando ele expulsa os vendedores do templo. Em João, capítulo 2, versículo 13 a 16, encontramos a narrativa de Jesus entrando no templo e, ao ver os comerciantes e os cambistas, ele se enfurece, arranja um chicote e começa a agredir os comerciantes, derrubando mesas, bancadas e gritando: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai um mercado. Esse comportamento explosivo pode ser analisado sob a perspectiva psicológica como raiva disfuncional, um estado emocional em que um indivíduo reage de forma desproporcional às circunstâncias, muitas das vezes levando a ações violentas e impulsivas. Indivíduos que apresentam raiva disfuncional podem ter dificuldades em controlar as suas emoções, resultando em explosão de raiva que não são apropriadas ao contexto. A intensidade da reação de Jesus ao transformar o templo em um campo de batalha contra o comércio levanta questões sérias sobre sua estabilidade emocional. Como reagiríamos hoje se uma figura pública, em um momento de raiva, agredisse fisicamente outras pessoas e causasse a destruição em um espaço sagrado? Provavelmente consideraríamos essa pessoa como alguém que precisa de intervenção profissional urgente. Esse episódio não apenas revela uma falta de controle emocional, mas também ilustra a tendência de Jesus em utilizar violência como meio de imposição de seus valores e crenças. Um líder espiritual que recorre à agressão física para expressar seu descontentamento com práticas que considera erradas pode ser visto como alguém com um padrão disfuncional em lidar com os próprios conflitos ou de lidar com conflitos em geral. Isso não se assemelha mais a uma mente perturbada do que a um verdadeiro Messias, a um filho de Deus. Afinal, como julgamos a sanidade mental de alguém que se declarava Deus? Prometeu uma segunda volta, que nunca aconteceu. Disse que as estrelas cairão do céu. Pregava a destruição de laços familiares e fez exigências irracionais a seus seguidores, como o ódio à família. Se Jesus tivesse vivido nos dias de hoje,
é provável que ele fosse diagnosticado com esquizofrenia, megalomania, paranoia ou transtorno de personalidade narcisista, mitomania. Em suma, ele careceria de um internamento urgente num manicômio ou num hospital psiquiátrico. Suas declarações de poder absoluto, suas visões apocalípticas e a crença de que era a única fonte de salvação, além da mentira sobre a sua volta naquela geração, nos fazem questionar seriamente a sua sanidade mental. Aliás, não questionar, mas afirmar que Jesus tinha problemas mentais sérios. Jesus pediu que seus seguidores odiassem seus próprios familiares. Ele proclamou que sua vinda traria espada e conflito, não paz. Isso é algo que esperaríamos de um líder espiritual ou de alguém profundamente perturbado. Será que a humanidade foi enganada por 2 milênios venerando um homem que, à luz da psiquiatria moderna, exibia claros sinais de distúrbios psicológicos graves? Na verdade, nem toda a humanidade está enganada. Foram enganados apenas o gado, sim, as ovelhas. Agora, os líderes religiosos sabem disso, mas não te contam, é claro, porque você é ovelha. Ele precisa da tua carne, precisa do teu leite, precisa da tua pele, precisa para o seu conforto. Eles precisam disso para o conforto deles. Sim, este louco, Jesus, é um negócio lucrativo, um negócio não perecível, com pouco ou nenhum investimento e retornos astronômicos de dinheiro. Amado, seja racional. A Bíblia, apesar de conter alguns fatos históricos judaico-cristãos, é uma literatura repleta de mitos, fábulas, alegorias, metáforas e lendas. A Bíblia não possui nenhuma inspiração divina de um tal de Yahweh, Jeová, ou seja lá o que for. De um tal de Yahweh, Deus de Israel. Até porque esse tal de Yahweh é uma personagem mitológica criada pela tradição judaica, tal como Zeus, o supremo Deus do panteão grego, foi criado pelos antigos gregos. Espero que esta reflexão te liberte do sistema religioso e do medo dos deuses, do diabo e do inferno. Um dia, eu também assisti um vídeo semelhante a este e libertou-me da prisão, dos grilhões que é a religião. E se este vídeo também foi libertador ou até mesmo inspirador para si, dá um like maroto para nós. Inscreva-se no canal. Assine o sininho e ative as notificações para receber mais conteúdos semelhantes a estes, pois eu fui.